Tá certo? Não é não? É mais do que isso? Pois é, a alma eu não posso ver. Posso sentir, mas não posso ver, né? É por isso que o David Bohr, um estudioso da física quântica, ele fez uma afirmação muito curiosa a respeito da mulher dele. Ele havia descoberto que a mulher dele não era nada, não tinha nada na mulher dele. A mulher dele era um conjunto de equações infinitesimais. Tinha matéria, não tinha nada. O que tinha de matéria também não existia. Mas ele era muito esperto para não proferir essa opinião na sua casa. Senão o pau ia quebrar, né? Está dizendo que eu não sou nada? Né? Eu que me cuido tanto, não sou nada aos seus olhos. Então a realidade, ela torna-se diáfana aos nossos olhos. Não é verdade? A matéria se dilui. Nós dizemos que o século XX provou ao homem a não existência da matéria. Que a matéria não é, na verdade, é uma ilusão dos nossos sentidos, né? E os materialistas é que ainda não compreenderam isto, né? Os materialistas não fizeram o funeral da matéria, porque a matéria morreu no século XX, né? Com a física quântica, ela deixa de ter uma existência independente. Ela é produto da energia, né? Eu não posso contar muita historinha para vocês, não, porque o reloginho ali vai que vai, né? Então, nós estamos diante da famosa Trindade Divina, Santíssima Trindade, Trindade Universal, né? A Trindade Universal famosa, né? Que está aí numa estampa de uma interpretação pueril, né? Dos três elementos do universo. Mas nós temos aí, né, o Espírito representado pela pomba, o Pai, o Verbo Criador, o Filho, o Criado, né? A criação, tá certo? Então, estamos aí diante da famosa Santíssima Trindade: Espírito, Energia, Matéria. E aqui nós temos uma tabela de correlação entre espírito, energia e matéria, para nós chegarmos onde queremos chegar, tá? Vamos seguir essa tabela para nós entendermos melhor o que é espírito, o que é energia, o que é matéria, né? Tiramos isso de Ubaldi, tá? Ubaldi, nos seus estudos, ele vai simbolizar espírito por alfa, energia por beta e matéria por gama. São as letras gregas: alfa, beta, gama. Decoraram? Alfa, espírito. Beta, matéria. Não, energia. Gama, matéria. Isso cai na prova, né, filho? Alfa, beta, gama. Espírito, energia, matéria. Tá? O Balde, para facilitar as fórmulas, ele vai então representar espírito por alfa, energia por beta, matéria por gama. Tá? Então nós temos no aspecto ternário do universo: espírito, energia, matéria. Espírito é o princípio mecânico. Mecânico ali significa conjunto de leis. Quando o Newton nos apresenta, né, a sua famosa mecânica, é um conjunto de leis, tá? Conjunto de leis. Energia é o princípio dinâmico e matéria o princípio estático. Então nós temos princípio, trajetória e estrutura. Princípio diretor, né? Trajetória, que é o movimento, e a estrutura. Então aí os três elementos. Nós temos lei, ação e efeito. Nós temos essência, fase e forma. Pensamento, vontade e produto. Conceito, movimento, realização. Ideia, atuação, ato. Abstrato, relativo, concreto. O ideal, o vir a ser, o fim. A dimensão consciência, a dimensão tempo, a dimensão espaço. O Criador, o Verbo, a criatura. O amor, o amante, o amado. Quem nos dá essa
Essa trilogia é o pastorino, né? Que nós colocamos aí, tá? O amor, o ato de amar, que é o amante, e o amado, o produto do amor. Temos o Espírito Santo, o Pai, o Filho, né? O Espírito, o Pai, o Filho, tá? Então temos aí aspectos dos 3 elementos do universo, de forma que, se nós lermos coluna por coluna, nós vamos entender o que é espírito, o que é energia, o que é matéria. Espírito, então, é princípio de leis, né? É essência, é pensamento, é conceito, é ideia, é o abstrato, é o ideal, é a consciência, é o Criador, é o amor, é o Espírito Santo, né? Energia, o princípio dinâmico, trajetória, ação, fase, vontade, movimento, atuação, relativo, vir a ser, tempo, verbo, amante e pai. Princípio matéria é o estático, a estrutura, o efeito, a forma, o produto, a realização, o ato o concreto, o fim, a dimensão espaço, a criatura, o amado e o filho. Decorar tudo? Não, já é para ter decorado há muito tempo. Vai cair na prova também. Não vale colar não, hein? Mas é fácil, gente. Vocês observam o movimento, é energia. É algo acabado, é o último, né? É uma coisa abstrata que não dá para medir direito, é o espírito. Vai ficar fácil, né? Tá certo? 3 elementos. Existe alguma relação entre eles? Aí que está o pulo do gato de Ubaldi. Ubaldi vai nos dar a relação entre esses 3 elementos e vai nos dar uma conclusão extraordinária. Vai nos falar que eles são uma coisa só. Ixi, agora criei um monte de problema para vocês. Ele vai nos falar, né? O Atino já anunciou isso aí, né? Vai falar que espírito é igual a energia, que é igual a matéria. Vai nos dizer que as 3 colunas são uma coisa só. Isso é novidade para nós. Por quê? O século XX descobriu que energia e matéria é uma coisa só. Não é verdade? No século XIX, a energia era uma coisa, a matéria era outra. Eram coisas distintas. No século XX, a ciência chega à conclusão que é uma coisa só, né? Que a energia e matéria são manifestações de uma única essência. Não é? Está claro? Mas o Ubaldi vai nos falar que espírito é igual a energia, que é igual a matéria, que o que forma o espírito é igual ao que forma a energia, que é igual ao que forma a matéria. Como é que é chamada essa ideia de que tudo é uma coisa só? Essa ideia tem um nome, eu gostaria que vocês guardassem esse nome, tá? Isso se chama monismo. Não se assustem com essa palavra. Moná significa unidade, ismo, doutrina. Então, monismo é a doutrina da unidade, é o conceito de que tudo é uma coisa só no universo. Você pode chamar isso de unicismo, unicidade, holismo, né? Que é a crença de que o universo é um todo compacto, né? E que tudo é inseparável dentro da nossa realidade, tá? Então, é uma ideia bastante interessante, que será bastante útil às nossas conceituações atuais. Então, vamos progredir um pouco nessa ideia. Alguém aqui não vai nos dizer, é claro que não, que gelo, vapor de água e água líquida é uma coisa só? É uma coisa só, não é? Basta nós aquecermos a água, ela vira vapor. Basta congelarmos, resfriarmos a água, ela vira gelo, não é? O gelo é compacto, né? Duro. A água, fluídica, né? O vapor quase que invisível. Não é verdade? O vapor é feito de água, a água é feita de água, né? A água líquida, o gelo é feito de água. Então já nós podemos dizer que vapor, água líquida e gelo é feito de uma substância só, que é a água. Está claro?
Então nós podemos dizer que esses três elementos são uma coisa só, feito de uma coisa só, que se chama água. Nós vamos mudar o nome da água para substância e vamos dizer: gelo é a substância congelada, água é a substância no estado líquido, vapor é a substância no estado vaporoso. Ficou fácil assim? Então o balde nos diz que existe um elemento no universo chamado substância, que a gente não pode e não entende o que é, mas tem uma origem, uma única origem possível: Deus. Tá? A substância não é mensurável, você não pode medir a substância, ela é abstrata. Você pode considerá-la como se fosse uma parcela do pensamento de Deus, um austro divino. Aí vem na cabeça de vocês, fluido cósmico. É uma das manifestações da substância, porque a substância, na sua essência, ela não pode ser definida, tá? Ela é feita de alguma coisa que nós não sabemos o que é, mas temos que entender que de alguma coisa ela é feita, porque o nosso universo existe, ele é feito de substância. Então a substância é um pacote de pensamento divino, que contém informações, né, oriundas da mente do Criador, tá? Eu não sei definir substância, ninguém sabe, né? Difícil nós aproximarmos do nosso conceito de substância, mas é a essência que vai formar tudo o que existe. E esta essência tem a sua origem na mente divina. É como uma fagulha de um grande incêndio, né? Tá certo? O grande incêndio é Deus e as fagulhas são a substância oriunda da mente do Criador, que vão estufar toda a realidade, preencher toda a realidade. Tá certo? Pois bem, essa substância vai formar o espírito, vai formar a energia e vai formar a matéria. Esta é que é a ideia de Ubaldi. Vocês estão penetrando na grande equação da substância. O balde simbolizou a substância por ômega, outra letra grega, né? Então, ômega é a essência da realidade, é o substrato de tudo que existe e que não pode ser definido. É uma substância incriada, porque ela é remetida a Deus, que é incriado, né? Está claro? Portanto, espírito está feito de ômega, energia está feita de ômega, matéria está feita de ômega. Ômega é substância. Esta é a grande equação da substância. A grande equação da substância vai nos dizer que espírito é igual a energia, que é igual a matéria. E agora vocês já sabem formular, né, a equação da substância. Ela diz assim: alfa é igual a beta, que é igual a gama, que é igual a ômega. Ficou fácil? Tem algum mistério nisso? Não. O balde está nos dizendo que há uma essência que faz a realidade, e essa essência é eminentemente abstrata e espiritual. Essa essência vem de Deus, essa essência forma o espírito e vai formar também as energias e a matéria. Certo? É uma coisa só. Portanto, nós estamos diante da evolução do pensamento dualista do século 17, né? 18 e 19. No século 17, 18 e 19, acreditava-se que o universo era feito de espírito e matéria como coisas independentes. É uma concepção dualista, né, que vigorou nesse período, porque no século 20 a ciência está evoluindo para o monismo, abandonando o dualismo.
Vocês podem ler Fritjof Capra, Tal da Física, Ponto de Mutação e outros grandes pensadores da física moderna, e vocês vão ver isto, que a ciência está evoluindo para a compreensão de que o universo é feito de uma coisa só, né? Que na atualidade se chama consciência. Consciência produz a coagulação da realidade, gerando energia, energia coagula ainda mais, formando a matéria, né? Por isso Amit Goswami nos vai afirmar em um dos seus livros, né, que física quântica e dualismo é como água e óleo, não se combinam, né? Que a física quântica está evoluindo para o chamado monismo quântico de compreensão da realidade, que a realidade é feita de uma coisa só. Esse é o KID da física, né? Tá certo? Então o KID da física para nós hoje se chama substância, que vai formar o espírito, vai formar a energia, vai formar a matéria. Certo? E vocês vão dizer a essa altura, mas não é o que o livro dos Espíritos nos ensina, né? Vocês forem ler lá no livro dos Espíritos, elementos gerais do universo, vão ver lá, né, que existe Deus, o Espírito e matéria, né? Tá certo? O livro dos Espíritos foi escrito por médiuns que estavam alimentados com concepções dualistas. E não havia como trazer uma ideia diferente naquela época, porque os médiuns eram incapazes de recebê-la e de transmiti-la, e o livro dos Espíritos seria tido como uma obra de loucos, se falasse o contrário. Porque a revelação está apropriada à nossa compreensão e moldada à mentalidade de cada época. Tá? Por isso o Espiritismo nasceu, né, como uma religião dualista e permanece ainda como um pensamento religioso dualista, como são as religiões ocidentais, são dualistas, né? Espírito é uma coisa, matéria é outra, trata-se a matéria independentemente do espírito, né? Como se fossem duas realidades distintas que se abraçam, né, na realidade que vivemos, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Concepção cartesiana de René Descartes, né? Tá certo? Que já está sendo superado, né? Tá bem? Mas eu quero dar um alento para vocês. O livro dos